Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Vamos nos conectando. Sejam bem-vindas. Bem-vindos à nossa meditação da manhã. Vamos chegando aí. Tudo bem? Mais um dia em que a gente faz uma conexão, que a gente traz presença, que a gente cuida um pouquinho da nossa energia, do nosso campo, né? Hoje, amanhã e depois. Extremamente importante isso, né? Nas nossas vidas. E essa semana eu quero trazer atenção para uma frequência de muita luz, de muita expansão, né? Que é a energia de abundância e prosperidade. E a gente traz aí um pouquinho do conhecimento desse campo de energia, né? Para a gente trabalhar isso aí na nossa vida, trabalhar no nosso dia a dia e despertar, né? Despertar para uma vida mais consciente, mais presente. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, isso faz toda a diferença nos nossos processos internos, né? E ao longo do tempo, quando você vai conhecendo um pouquinho sobre você, né, sobre os seus potenciais, sobre a sua energia, sobre o seu estado interno, você começa a moldar, você começa a gerar novos processos dentro de você e você só tem coisas boas, né, a identificar, a gerar de novo, de bom. Por quê? O campo de frequência, quando a gente fala em corpo vibracional, em todas as frequências que a gente atinge como ser humano, então aqui a gente está falando de tudo, de cura, né? Cura do corpo, cura das emoções, cura das crenças, né? Cura espiritual, tudo isso, né, que a gente vem carregando aí nessa existência, que a gente vem trazendo, fala muito sobre a frequência, né, que você está vibrando, a energia que você está vibrando. E na maioria das vezes a gente não conhece o nosso estado interno, né? Eu acho que 100% falando, né? A gente não conhece o que a gente está enviando de informação. E quando a gente fala em energia de abundância e prosperidade, a gente não pode esquecer que não é um campo energético que está fora, que está inalcançável, uma frequência que eu não consigo alcançar. Ou é algo que é externo. Abundância e prosperidade, ela é uma frequência do seu campo de vibração. Quem emite essa energia, essa frequência ao ambiente é você. Por que a gente às vezes fica buscando, né, achando que está fora, que é uma energia que poucas pessoas podem acessar? Todos somos a energia do todo. Então a gente precisa partir do princípio que todos nós temos a mesma capacidade vibracional e energética de gerar abundância, porque somos uma fonte de criação, né? Não existe, a minha fonte não é diferente da sua. O que existe são contextos internos em cada ser, em cada história, em cada processo, que algumas pessoas potencializam mais esse campo de energia e outras menos. Então aqui, quando a gente fala em abundância e prosperidade, a gente fala no ato do seu corpo, do seu campo vibracional, de emitir essa informação e trazer para você, dentro dos seus processos, oportunidades de você vivenciar essa experiência e estar sempre cada vez mais abundante, mais próspero, mais curado. Quando eu começo a dar atenção à forma que eu vibro, então hoje eu queria trazer para vocês a consciência do que é abundância e prosperidade dentro do nível de cada um, né? Então quando eu começo a entender que esse campo, né, de prosperidade, e aqui a gente fala de um modo muito amplo, né? A prosperidade já é um ato de você se conhecer, já é um ato de você se respeitar, de você entender suas potencialidades, né? Então, quando você começa a entender, né, que você é o campo gerador,
você vai buscar lá dentro desse campo gerador o que hoje não faz com que você alcance níveis mais altos dessa frequência. Então, a frequência, ela é o seu próprio espelho de vibração. Então, às vezes você chega, e a gente fala muito sobre isso, né, num patamar energético, uma frequência, e ali ele estabiliza, né? Ali você não sai mais daquilo. Por que que ainda você não saiu mais daquele campo? Porque precisa se expandir mais. Essa energia, ela precisa ter uma alteração de frequência dentro de você para você se expandir mais. Mas junto com esse conhecimento e com toda essa energia, vem um monte de coisa embutido, né, gente? Vem crenças extremamente limitantes que eu ainda alimento e que eu preciso começar a quebrar. Eu preciso, dentro do meu autoconhecimento, autoconhecimento. Aqui a fala é autoconhecimento. Não adianta eu ler 550 livros sobre abundância, sobre como prosperar, sobre como gerar, se eu não conheço o que me limita a aumentar essa frequência em mim. Então aqui, o estado interno é que vai te responder. Até onde você está indo? Até onde você está gerando essa frequência? E o que você pode trabalhar mais em você para se conectar com mais frequência de abundância e prosperidade, que é uma emissão do seu próprio ser, do seu próprio campo. Então aqui a gente precisa entender, se eu informo ao grande campo de materialização, de informação, que eu sou a própria energia de abundância e tudo que eu manifesto com abundância e prosperidade, aí eu preciso ver aonde que em mim hoje está uma frequência que não deixa eu chegar em níveis mais altos, de cura, de expansão, de olhar interno. Então, o que hoje em mim? É o meu corpo emocional? Eu tenho crenças extremamente limitantes em relação à minha capacidade, ao meu poder pessoal? Será que são processos ainda que estão embutidos e que eu nem ainda sei reconhecer em mim? Então, é isso que a gente precisa entender. É um campo que você vai todos os dias alimentando. Hoje eu estava lendo, antes de dormir, eu estava lendo sobre epigenética e falando, né, do que é dos nossos genes, né? Que hoje a epigenética já vem estudando que você pode alterar o seu estado. Então, se você hoje vibra num estado de sobrevivência e escassez, você pode alterar esse estado para um estado de abundância e prosperidade. Por quê? Porque o seu campo ele vai moldando com a sua frequência. O seu campo ele vai emitindo a frequência que você vibra. E para vibrar, você precisa se conhecer, né? Você é a energia da própria abundância, né? Você é a energia do todo. Então, o que hoje eu emito de informação para o meu redor, que faz com que eu não consiga viver mais abundante, que me mostra que existem passos ainda a serem tomados sobre mim, porque esse alcance, essas oportunidades, não é um milagre, ele é um estado interno. Então, o que hoje eu reconheço em mim que me impede de vibrar cada vez mais alto? É um processo interno? Eu tenho que buscar. Eu não posso deixar ele fora do contexto do meu processo de evolução. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que olhar mais profundamente para isso. Então, o olhar interno começa a mudar quando você começa também a ter os seus resultados. Então, se hoje eu chego num patamar em que eu preciso me expandir mais, o que está faltando dentro de mim para que essa expansão comece a se desenvolver novamente? Qual a camadinha aqui que está bloqueando de eu definir certos processos de prosperidade, de abundância, de cura, de expansão na minha vida? É o tempo todo. É se olhar o tempo todo e falar, peraí, tem um processo aqui que eu preciso voltar e eu preciso cuidar desse processo. Essa cura, ela precisa começar a acontecer.
E ela acontece, né? Ela acontece, sabe por que ela acontece? Porque você vem gerando um campo de atenção, né? Lembra que eu falei agora lá das células, né? Você, quando gera um campo de vibração, de cura, de saúde, o seu cérebro ele vai entender que você é aquele estado que você está se mantendo naquele momento. E é sobre isso. No meio do turbilhão é difícil? É. Mas ao invés de eu potencializar o meu estado de escassez, né, de sobrevivência, eu preciso começar a buscar dentro de mim essa frequência de abundância e prosperidade. Eu preciso buscar dentro de mim, nem que eu precise mudar 99% dos hábitos que eu tenho hoje na minha vida e que eu sou apegado, né? Porque a mudança de consciência, a mudança de hábito interno, a mudança de vibração é o que vai mudar a sua vida. Se todo dia você está aqui, está meditando, estou falando de abundância, estou falando de campo, só que no seu dia a dia você não muda, né, essa vibração em todos os níveis, nada vai adiantar. Você vai ter um momento bom, você vai ter um momento em que você vai se sentir bem, que a sua energia vai aumentar, a sua frequência vai alterar, mas e a sustentação do processo? A diferença é essa. Você precisa sustentar o que você está vibrando. É constância, gente. É todos os dias. Todos os dias eu preciso achar em mim processos que eu preciso ou potencializar para que eu gere novos resultados, ou eu preciso realmente tirar isso de mim. Isso não pode estar mais no meu campo de vibração, porque hoje isso impede, né, que eu viva uma história mais abundante, de mais curativa, de mais expansão. Então, o tempo às vezes que a gente perde em gerar sobrevivência, em viver na sobrevivência, em olhar para o outro, eu preciso buscar em mim. Mas para isso, o que eu preciso ter? Humildade de entender que se eu acho que aquela verdade ela era única, ela não é mais, porque ela não cabe mais na minha expansão, né? Ela não faz mais parte da minha expansão como ser humano. Hoje eu vejo que uma verdade que eu carregava há tempos não é mais a verdade que eu tenho que ter agora, porque ela não combina mais com essa frequência que eu estou atingindo. E abundância e prosperidade é isso, é constância, é acreditar, é ter confiança total de que você é abundante e próspero, né? Entro sempre nesses contextos, falo sempre isso daqui para vocês. Essa frequência energética, ela independe do seu caráter. É muito triste às vezes a gente pensar nisso, mas ela independe do caráter, da sua bondade. Ela é um campo de frequência. Então às vezes você fala assim, poxa vida, né? Eu sou muito legal, mas aquela pessoa ali, poxa, por que ela é próspera? Porque independe. Quando você entender que se você se julgar menos e trabalhar mais essa frequência, você vai ter mais resultado, você para de perder tempo. Porque a energia, por isso que eu sempre falo, Papai do Céu, cara, não é um cara que está sentadinho com um cajado lá em cima. Ele é frequência de vibração, ele é criação, ele vai responder ao que você é, né? Ele vai trazer para você a energia que você é, dentro do aprendizado que você está tendo. Então, a gente precisa sustentar esse campo de vibração. Se todo dia eu sustento, se eu sustento a escassez, vibrando na negatividade, vibrando na sobrevivência, achando que o outro é o que eu faz, porque eu sou vítima, se eu sustento isso, eu sempre vou ter mais disso. Eu sempre vou atrair pessoas que vão trazer todo esse processo, porque o meu corpo se alimenta dessa energia. É isso que ele se alimenta. E eu vou achar pessoas que vão me trazer sempre esse mesmo gatilho, em todos os níveis da minha vida. Agora, se eu hoje tomo uma decisão de falar daqui para frente, eu vibro na frequência da abundância, eu vibro na frequência de grandes oportunidades e eu sustento isso em mim. Vou ter que deixar para trás processos que eu me apegava antes, com toda certeza. Eu falo muito, né, que às vezes a gente renasce
o tempo todo a gente vem renascendo, né? Eu falei, o novo eu chegou, eu brinco muito isso com a minha família. Oi, quem é você? Eu falei, eu sou o novo eu. E a minha irmã que brinca muito, ela fala, nossa, mas você tem vários eus. Eu falei, eu tenho. E cada dia eu estou expandindo mais com o novo eu, né? Cada dia eu descubro mais quem sou. Mas para isso eu preciso me dedicar a mim, né? Eu preciso deixar ir tudo isso que eu alimento hoje de errado, senão eu não vou sair do lugar. Não vou, eu vou patinar, eu nem vou para trás, nem vou para frente, eu vou ficar patinando. Então, é uma escolha do que você vai fazer com a sua vida. Abundância e prosperidade, ela é frequencial. Se eu alimento, se eu dou vida, se eu vou lá, se eu vou jogar água, se eu vou colocar terra, se eu vou cuidar, eu vou ter o resultado que eu quero. Eu vou ter. Eu vou ter agora? Eu vou ter amanhã? Depende do que é o seu campo de vibração. Depende de como é a sua mente, depende do que você está se alimentando. Não adianta você se alimentar por 5 minutos e vibrar 23 horas do dia, né? Com a energia da escassez, com a energia, sem trabalhar o seu poder pessoal. Então, o que você precisa entender hoje, quando a gente sair dessa meditação, é que você sustenta o que você é e a vibração que você emite. Então, se eu quero virar o jogo, eu preciso virar o jogo aqui primeiro, aqui dentro, né? Então, eu preciso sustentar a minha capacidade de gerar abundância, de gerar cura, de gerar expansão de consciência, de gerar fortalecimento para o meu corpo para suportar toda essa mudança que eu também estou gerando, né, no meu campo consciencial, em todo o meu processo. É isso que eu preciso sustentar. Não adianta eu só pedir para Deus, para os mentores, para os guias, para o que seja. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que gerar essa força dentro de mim, esse autoconhecimento. Então, na meditação de hoje, o que eu acho que a gente pode trazer? Esse estado interno de poder pessoal e entender que eu sou a informação, eu sou abundância, eu sou prosperidade. Mas aonde que isso está dentro de mim e que eu ainda não encontrei caminhos para levar ao campo de manifestação e falar, tô aqui, ó, tô pronto. Eu confio, eu sustento isso que eu sou. Então agora é hora de eu receber os milagres. Agora é hora das oportunidades virem na minha vida. E aí isso é fluxo. Energia de prosperidade e mudança é fluxo total. Não é nada forçado, não é nada tensionado, não é nada com dor. Quando a gente vai criar um processo dentro desse campo frequencial, você não pode criar com dor, você não pode criar com escassez, você não pode criar com falta de merecimento. Você tem que criar com constância, com fé, com luz, né? Agora, para encontrar essa luz, você precisa se encontrar primeiro, né? Então, não é uma prática aí que alguém vai trazer um milagre para vocês. É uma constância. Agora, se no meio do caminho, a sua escassez, porque ela também existe em todos nós, tá? Todos nós temos estado de sobrevivência, todos nós somos iguais, né? Então, todos nós temos medo, todos nós vibramos na escassez, mas depende muito do que você se mantém focado. Depende muito no que você se mantém em constância. Isso faz a diferença de cada um no processo e na história, né? Não é eu sou bonzinho e por isso eu serei rico. Não é. É o que eu sustento dentro de mim. Isso vai me trazer o que eu desejo, né? Então a gente tem que tirar um pouquinho os véus sobre abundância e prosperidade e achar que a gente é um campo que está muito fora e que é difícil alcançar. Não, ele está aqui dentro. Ele vibra aqui. Agora, como você se comunica para que isso se materialize dentro do seu plano, do seu processo reencarnatório, é diferente para cada um, né? Cada um tem uma história, cada um tem um processo. Então, fica o estado de atenção para vocês, e eu venho falando isso e eu vou falar isso durante o ano todo. Sustentar o campo vibracional é a grande chave do ser humano, né? É a grande chave, você sustentar o que você vibra, o que você é. Para isso,
todos os dias você precisa olhar o que esse corpo está emitindo, o que as suas autossabotagens, aonde elas estão te levando, para que caminho você está indo, porque caminho existe milhares. Milhares de caminhos. Você cria os seus caminhos, né? Agora, se dentro desse caminho você toma trilhas que você não consegue sustentar, é hora de parar, olhar e retornar novamente, né? É assim que é. Os caminhos eles vão levando, só que os caminhos hoje eles são direcionados com padrões antigos, com crenças antigas, com apegos, com não encerramentos de ciclos que precisam ser encerrados, e eu ainda tenho que manter aquilo dentro da minha vida, porque eu ainda sou apegada, eu ainda tenho medo, eu ainda não confio, né? Então, se eu não abro, fecho ciclos que eu deveria fechar e abrir novos ciclos, a energia não flui, né? Então, é sobre isso. Então, na meditação de hoje, a gente vai trabalhar esse campo, tá? De sustentação. Então, a gente trabalha, quando a gente fala de olhar interno, em qualquer prática energética, né, gente? O que a gente precisa entender? Que aqui está a energia do nosso poder pessoal. Fica lá no terceiro chakra, no chakra plexo solar, que é um chakra também de ego. Aqui, quanto mais eu potencializo essa energia de poder pessoal, mais essa energia vai me trazer informações do que eu preciso ir pontuando dentro de mim para começar a gerar uma vida diferente, novas oportunidades, tá bom? E a gente precisa se comunicar com esse corpo, a gente precisa se comunicar com essa informação, para ela falar, olha, vai por ali, tenta por aqui, acho que aqui é melhor. E é assim que a gente vai criando constância e a gente vai descobrindo realmente aí o caminho que a gente precisa tomar, né? E se nós somos fonte, nós somos abundantes, nós somos prósperos, nós podemos criar qualquer processo na nossa vida, desde que a gente confie nesse campinho gerador que somos, tá bom? Então vamos lá, recadinho antes do... Eu não estou com nenhuma imersão coletiva agora, eu vou lançar, entrei ontem no Reiki de 7 dias, mas dia 17 e dia 31, eu acho, eu tenho o grupo de Kundalini, vou abrir as inscrições e eu estou esse mês com o curso do Reiki nível 1, lá pro finalzinho do mês, eu já postei no meu Instagram, quem quiser aí ser meu aluno, vir para essa jornada do Reiki aí, está convidado, ser reikiano, servir a uma luz de muito amor, de muito carinho, de muito ancoramento. Então, está aberta as inscrições para o curso nível 1. Quem quiser, é só me procurar e vamos lá, né? Eu adoro ter turmas novas, adoro ensinar, gosto de estar presente em todas as aplicações e todas as sensações dos meus alunos, é muito gostoso. Então, deixa aí o convite, no finalzinho do mês, então vamos lá, vamos trabalhar esse servir da luz. Se você serve a luz, você serve a você, né? E Kundalini, eu estou com 2 grupos que eu vou abrir as inscrições também. Eu coloco poucas pessoas, quem quiser, tiver interesse, quem já fez pode fazer de novo. Quem não fez, faça, porque é maravilhoso, né? Só vivendo a experiência de uma energia como a Kundalini, e eu sei porque como ela vem transformando a minha vida. Vamos lá então, vamos cuidar? Então vamos fechar os olhos, porque esse é o nosso momento. É o nosso momento de transformação e de olhar interno. Então vamos fechar os olhos, iniciar a nossa respiração. Respirando profundamente. A cada respiração, eu sinto o meu corpo mais leve. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. E a cada respiração, eu sinto todo o meu ser, toda a minha luz,
E nesse momento, todo o meu corpo, toda a minha energia se concentra no meu chakra plexo solar. Toda a minha atenção nesse momento é voltada para o meu eu, para a minha energia pessoal. Então, nesse momento em que você está presente, em que você está ancorado, traga para a sensação desse momento a energia do seu poder pessoal. O que esse corpo, o que essa energia nesse momento te traz de informação? O que você precisa acolher? O que você precisa entender para que você sustente toda a sua experiência humana? O que o seu corpo, o que o seu corpo emocional, o seu corpo mental tem nesse momento de informação? Sinta por um momento a sua comunicação interna. Permita que o seu eu, o seu corpo de luz, traga a informação que nesse momento você necessita para se expandir, para gerar um campo de frequência de abundância e prosperidade. O que vem à sua mente nesse momento? O que você sente no seu corpo? Resgate nesse momento a informação que o seu corpo de luz te traz, alinhando a sua comunicação interna. E nesse momento, sinta e imagine se conectando e se elevando dentro do seu chakra plexo solar, na altura do seu estômago, uma luz de cor amarela que irradia e clareia tudo dentro de você. Essa luz expande a sua comunicação, ilumina o seu corpo de luz e traz a comunicação de toda a sua energia pessoal, para que todos os seus centros energéticos
vibrem na expansão dessa consciência, na expansão de toda essa sabedoria. E você, nesse momento, permite sustentar em você toda essa vibração. Sinta a força do seu poder pessoal, a força do seu magnetismo de enviar ao campo de manifestação que você é um criador abundante, um criador próspero. E você sustenta toda essa informação nesse momento. Respire profundamente, sentindo a energia desse poder pessoal cada vez mais potente dentro de você. E no seu momento, com muito carinho, abra os olhos, sentindo a força e a energia desse poder potencializado aí. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. Não esqueçam, sustentem a frequência. Essa é a viradinha de chave. Sustentar o que você é. Se você ainda não acha legal o que você é, então começa a mudar os hábitos, começa a mudar a sua expansão e começa a gerar novos caminhos. Beijo em todos os corações, estarei aqui amanhã com vocês. Muito obrigada, muita gratidão. Vou colocar lá no YouTube, tá bom? Beijinho, gente. Até amanhã, 6:30 da manhã. Muito obrigada.